ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que implicam e impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A comunicação empresarial é cercada de inúmeros desafios. Um deles é a preparação dos seus executivos para atuarem como porta-vozes das marcas, sejam em situações mais corriqueiras, como uma entrevista para se falar de um produto ou um segmento de mercado no qual a empresa atua, ou seja, em situações mais sensíveis, como no gerenciamento de crises. Tanto em um caso quanto no outro, a preparação desse executivo é estratégica e cercada de detalhes. Afinal, nessa situação em que ele se expõe, ele fala em nome da empresa, ou seja, ele é a própria empresa naquele momento. Até o advento da revolução digital, esse desafio ele estava muito mais restrito na relação entre as marcas e a imprensa, fosse a imprensa escrita, radiofônica ou televisiva. E os ambientes nos quais essa relação acontecia era bem mais controlados, até certo ponto controlados, na verdade. Mas com a revolução digital, esse espectro se ampliou, diversificou e assumiu um considerável grau de complexidade. Nesta última segunda-feira, dia 25 de setembro, aconteceu aqui em São Paulo o lançamento do livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade, uma obra assinada pelas jornalistas Patrícia Marins, que é sócia fundadora da Oficina Consultoria, e Miriam Moura, profissional, uma ampla experiência na cobertura política em Brasília, com passagens por importantes veículos como jornais O Globo e o Estadão, e que ela também faz parte da consultoria, da Oficina Consultoria, como uma consultora associada. Bem, Patrícia, muito obrigada por você estar mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda ao Comunicação SA. Obrigada, Marco. Sempre um prazer estar com você e com quem nos ouve. Bom, bem, Patrícia, com a evolução, a questão que eu queria colocar para você é assim, com a evolução técnica e estratégica que aconteceu na comunicação empresarial, sobretudo nessa última década, o media training ainda é um processo que requer atenção especial, ou seja, é algo que as empresas ainda devem estar se preocupando com isso, não? Marco, é o que as empresas devem se preocupar ainda mais. Antigamente, a gente está falando, antigamente, é coisa de 2 anos atrás, a gente se preocupava com questões hoje que parecem antigas, né? Em função da velocidade com que a comunicação hoje se estabelece. E também alguns novos conceitos, alguns paradigmas. A gente vive numa sociedade hiperconectada, numa sociedade onde muitos são produtores de conteúdo, numa sociedade muito frágil, não linear, onde a crise ela é permanente, e também uma sociedade onde nós temos a pós-verdade dominando muitas vezes na construção de narrativas. Isso tudo impõe aos porta-vozes um desafio comunicacional muito maior do que a gente tinha antes. Se antes nós tínhamos preocupação na forma, na técnica, hoje nós temos preocupação muito mais na motivação, no propósito, do porquê eu me comunico e para quem eu me comunico. Então, é muito menos técnica que a gente apresenta hoje, justamente por isso o nosso livro se chama Muito Além do Media Training, é muito menos técnica e muito mais propósito e um arsenal de conteúdos sobre a nova dinâmica da comunicação contemporânea. Então, nós não damos apenas
técnicas para o executivo, se ele deve olhar para a câmera, para o repórter, que tipo de roupa ele utiliza, como é que ele mantém a calma, como ele consegue dominar plateias, grandes plateias. Nós damos isso também, isso é muito importante. Mas mais do que isso, nós damos todo um arcabouço do que hoje nós acreditamos que é o core, que é comunicação, é a arte de liderança. Então, se um líder hoje, ele não domina a arte da comunicação, ele não consegue liderar. E é tudo isso que a gente fala no nosso livro, que reúne as principais perguntas que nós colecionamos com 12 mil porta-vozes treinados nos últimos anos. Quando a gente fechou o livro, a gente tinha 12 mil porta-vozes, hoje a gente tem mais, mas a ideia do livro era justamente essa: vamos colecionar as principais dúvidas e depois reunir isso numa obra para deixar com que muita gente possa dominar muito mais a arte da liderança pela comunicação. É o que nós colocamos hoje, é o que está, é o grande guarda-chuva aí desses 10 capítulos do nosso livro. Conteúdo não falta, né? Está aqui o livro, é um livro com 340 páginas, né? Com esses relatos, inclusive relatos feitos ao longo da carreira, né, Patrícia? Você que se especializou muito, e a sua agência que se especializou muito nessa preparação de executivos, sobretudo para ambientes de crise, para momentos de crises reputacionais, que é muito importante. Mas, Patrícia, antes da gente falar do livro, eu queria fazer uma volta no tempo aqui para os anos 1980, mais ou menos, comecinho de 1990, porque até ali, pelo menos aqui no caso do Brasil, a figura do porta-voz era uma figura mais restrita ao poder público. Vale lembrar que a função ela foi criada na gestão do presidente Emílio Garrastazu Médici, com o jornalista Carlos Felberg. Depois vieram o José Maria Toledo, que é um outro nome bastante conhecido no governo Ernesto Geisel, e outros nomes ainda mais conhecidos, como Alexandre Garcia, governo Figueiredo, Antônio Brito, no breve governo de Tancredo Neves. Tivemos, além de jornalistas, diplomatas também, como o Sérgio Amaral no governo Fernando Henrique e André Singer no governo Lula, e aí por aí vai. Em que momento da história, Patrícia, as organizações privadas se deram conta da importância de se ter um ou mais executivos que falassem em seu nome junto aos meios de comunicação, ou seja, a essa porta de entrada, de contato e de comunicação com a sociedade em geral? Olha, Marco, eu entendo que toda empresa ela tem um caráter social. Uma empresa, para ela se constituir, ela dialoga com a sociedade. A imprensa é um dos atores dessa sociedade. Então, quando nós falamos sobre porta-vozes, nós estamos falando daquele executivo, daquela executiva que porta as vozes daquela empresa, daquela instituição, seja ela privada ou pública. Então, ela é uma pessoa que, de fato, vai prestar contas para a sociedade por meio da imprensa ou por meio de outros stakeholders. O nosso livro, ele não fala apenas como porta-voz para a imprensa, porque uma vez que nós estamos vivendo na sociedade cotidiana, onde o influenciador digital ele tem um peso muito grande, onde um líder comunitário ele precisa de informação, onde a Dona Maria, para decidir a compra dela, ela está vigiando também uma marca, uma instituição, todos esses públicos têm um mesmo peso nessa sociedade. Então, nós não estamos, no Brasil, essa figura dos porta-vozes oficiais do Planalto, você citou alguns casos, né, no último governo, o governo Bolsonaro, por algumas situações, eles também ameaçaram, tiveram porta-voz, depois deixaram de ter. Então, assim, a gente sabe que a figura da presidência da República, em algumas situações, constituíram esses porta-vozes muito mais para facilitar e para dar transparência para a sociedade do que simplesmente para se justificar numa situação de uma crise.
Mas vindo para a realidade do mundo privado, é uma realidade onde 24 horas por dia você presta conta, 24 horas por dia você precisa ser transparente. E os porta-vozes, na medida em que eles representam essa instituição, eles são a voz, eles são a boca, eles são o coração, o ouvido da construção da reputação o tempo inteiro. E eles precisam estar preparados para as perguntas difíceis, para as perguntas fáceis também, porque você sabe, Marco, que uma das coisas que a gente percebe muito na sala de aula é que os porta-vozes eles têm muito mais facilidade para responder uma crítica do que para responder uma pergunta aberta positiva. Uma pergunta aberta positiva te dá tanta possibilidade de você falar sobre o seu viés em relação à marca que você representa, e com isso você deixa de passar a história que todo mundo dentro da instituição deve repetir em relação a valores, a missão, a propósito da instituição. A notícia negativa já tem uma coisa mais... Era um aspecto que não estava sendo levado em conta até então, porque geralmente eram preparados para resolver crises, basicamente, não é? Na crise, né, você tem aquele famoso media training crise, né, ou no meu caso, os meus clientes chamam de terror training, né, que a gente faz realmente para preparar um cliente para uma situação muito hostil, uma CPI, uma audiência pública, um depoimento num órgão de fiscalização e controle, né, ou uma crise mesmo, uma crise fatal, um acidente com vítimas, enfim. E aí, nesse caso, você sabe exatamente, ou você é treinado para responder aquilo que é possível naquela hora. Agora, o dia a dia da empresa, ele não é só crise. O dia a dia da empresa é uma construção permanente de reputação. E é necessária essa preparação para o diálogo. Nós estamos falando de uma sociedade hiperconectada e de uma sociedade que demanda transparência. A transparência deve ser a pedra de toque. Por isso, há uma necessidade muito maior de preparação. Muito bem. Eu estou conversando com a Patrícia Marins, que é sócia fundadora da Oficina Consultoria e coautora, ao lado da jornalista Miriam Moura, do livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade. É um lançamento da editora Berge. Nós vamos fazer um breve intervalo, Patrícia, e daqui a pouquinho a gente volta na continuação desse encontro que temos hoje com Patrícia Marins, do Comunicação S.A. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon.
making the world a better place, one day at a time. In the stars right now, in the stars right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Patrícia Marins, sócio fundadora da Oficina Consultoria e coautora do livro Muito Além do Media Training, um lançamento da editora Berge. Aliás, o título completo do livro é Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta você acessar o portal da Mega Brasil, clicar no banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte você recebe no seu computador, assim como os quase 18 mil assinantes desta newsletter, todos os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil direto da redação. Patrícia, no intervalo a gente comentava que esse processo das empresas terem essa preocupação de ter uma figura que as representasse, que tenha essa interlocução, em princípio, com a mídia, é um fenômeno que acontece após a redemocratização do país. É isso mesmo? Eu diria que sim, sim, e também com as mudanças mais novas da comunicação, né? O advento e a evolução do conceito de mídias digitais e de comunicação em rede, né? Esse conceito também, Marco, da pós-verdade, onde nem sempre as ideias verdadeiras são as ideias que ganham notoriedade. Isso tudo faz com que as empresas, as instituições tenham que ter embaixadores da sua marca, porta-vozes muito capacitados para conseguir engajar, passar a sua história, convencer discussões onde o seu ponto de vista não está ecoando. Ou seja, existe hoje uma necessidade muito maior de uma comunicação mais segmentada, com muitos públicos que não só a imprensa. Imagina que a gente chamava a imprensa de quarto poder, né? Você tinha o quarto poder. Hoje, com o advento da sociedade empoderada, cada um de nós sendo um hub de conteúdo, né? Com a comunicação 5G, com a comunicação da inteligência artificial e esses conteúdos todos sendo produzidos, você tem um número muito maior de interlocutores da sociedade com essa empresa ou com essa instituição pública, né? Chamando a atenção e também querendo diálogo. Então, se eu tenho que dialogar, se eu preciso dialogar, se a minha reputação depende desses relacionamentos, eu preciso me preparar. Eu preciso estar, de fato, entendendo da dinâmica da comunicação nova, eu preciso entender também da dinâmica da imprensa, dos influenciadores digitais, da crise, eu preciso entender de redes sociais, né? São todos esses capítulos, 10 capítulos que a gente tem no nosso livro, com porta-vozes que foram treinados por nós e também com expoentes da sociedade que nos dão esse frescor da comunicação contemporânea. Então, por exemplo, a gente traz um dos nossos entrevistados, é o cientista Miguel Nicoleles, que travou uma luta severa durante a pandemia, de tentar mostrar a voz da ciência numa sociedade onde o negacionismo, em muitas situações, imperou. Então, como é que a gente fala de ciência quando as pessoas não querem ciência, né? Outro porta-voz que também nos brinda com a participação é o Caio Túlio Costa, ex-presidente do UOL, onde ele nos dá uma aula desse mundo multimídia. Então, esse mundo multimídia é um mundo onde nós precisamos dialogar mais, ter muito mais paciência, né? E é um mundo onde nós precisamos de uma comunicação em vários formatos,
não só o formato da tela, mas o formato do áudio, o formato do texto. Isso impõe diferentes também skills, características, comportamentos a esse porta-voz, que antes ele gravava uma entrevista ou ele soltava uma nota e estava tudo certo. Hoje não é mais assim. Entende que há um desafio muito mais complexo para esses porta-vozes, e é justamente por isso que a gente fala, não é mais aquele media training tradicional, é muito além do media training. Agora, Patrícia, muitas das coisas que você fez referência, de certa forma, faz parte do nosso cotidiano, às vezes passa até despercebido por nós, né? As empresas, de um modo geral, eu não digo aquelas mais, as multinacionais, que normalmente têm essa visão mais estratégica, ou essa visão mais da realidade, mas as empresas, de um modo geral, elas estão atentas para essa avalanche de canais de comunicação que se criam diariamente. Você fez referência aos influenciadores, aos youtubers, aos líderes comunitários. As empresas, de um modo geral, têm essa preocupação e essa visão para a necessidade de se colocar de uma maneira mais adequada para esses públicos? Cada vez mais, sim, né? As empresas, muitas vezes, quando elas nos procuram, a maior parte das vezes, elas querem um grande número de canais pela pressão da sociedade. Quando a gente pergunta o porquê, elas não sabem muito o porquê, mas, todo mundo está no TikTok, eu quero estar no TikTok, todo mundo está, sabe? Mas sem muito uma ciência e uma análise do motivo. E o que a gente faz é justamente analisar a necessidade de estar em todos os canais. O importante é a gente conceber aonde estão os meus públicos, qual é a mensagem que eu tenho, qual é a minha disponibilidade para o diálogo, quem vai dialogar, essa pessoa está preparada ou essas pessoas estão preparadas para a gente poder decidir todos os canais, né? Muitas vezes o menos é mais, Marco. Não existe uma fórmula, né? A gente que é comunicador, a gente sempre fala, não tem fórmula de bolo na comunicação. O que tem é a receita certa para aquele momento, para aquela empresa, a partir da sua crença, do seu valor e do seu propósito. Tem que ser genuíno, tem que ser coerente e tem que ser verdadeiro. Então, a partir disso, a gente cria quais são os principais canais de acordo com o que a escuta social nos traz. Não adianta eu querer um TikTok se o meu público está querendo que eu tenha uma newsletter. Entende? Então, o que determina isso é o contrário, é a escuta. Inclusive, essa é uma das dicas que a gente dá bastante no livro, que é, nosso livro, ele tem a pretensão de ser um playbook para a liderança, porque a gente acredita piamente de que comunicação é arma de poder. E nesse playbook da liderança, o que a gente fala é que hoje o líder atual é o líder empático, é o líder que escuta muito mais do que fala. Então, ao escutar, eu consigo auferir aonde o meu público quer, qual é a mensagem que ele espera de mim, o que ele quer escutar, com qual frequência e qual canal. Então, essa é fundamental, né? O monitoramento social, a escuta social, para a gente poder definir tudo. Narrativa, forma, canal, dentro desse contexto de mundo multimídia e globalizado, né, Marco? Essa questão da globalização, de ser uma empresa local com uma visão global, num mundo de uma aldeia global, é fundamental também para a escolha dos canais. É verdade, porque cada vez mais a gente vê mesmo esses limites sendo quebrados diariamente. Agora, Patrícia, quando vocês escreveram e organizaram esse livro, em quem vocês miraram? Qual era o público que vocês imaginavam para ele? Você fez uma referência sobre a liderança. O livro é um livro voltado para a liderança? O livro, qual o propósito do nosso livro, né? A gente reúne nesse livro as principais dicas que a gente coletou na sala de aula, e o nosso público hoje, quem a gente treina, são altos executivos e altos gestores públicos em geral. Então, é o CEO, é o vice-presidente, é o ministro, é o secretário executivo. Esses são as pessoas, as 12 mil que a gente treinou nesses últimos anos.
As dúvidas delas, as principais, nós colocamos em 10 capítulos com dicas das especialistas. Então, eu e Miriam fechamos cada capítulo com dicas a partir dessas perguntas e de uma entrevista que a gente faz com os nossos 10 convidados dos nossos livros. E com isso, a gente construiu um livro que ele é destinado a qualquer pessoa que tenha interesse em entender de comunicação, entender que comunicação é a arma mais importante hoje para a liderança. Seja essa liderança de uma pessoa, seja a liderança de 100 mil pessoas, né? É uma liderança que hoje ela está numa seara de um embate público, onde geralmente, no final das contas, a gente tem que convencer, a gente tem que engajar, e geralmente com argumentos que não são simples, né, nessa sociedade toda fragmentada. Então, o nosso livro, ele endereça tanto o estudante de jornalismo, de relações públicas, de comunicação organizacional, social, até o CEO ou um executivo que não teve até hoje contato com comunicação, mas vai precisar, a partir de agora, ser porta-voz. Agora, eu fiquei bastante curioso, Patrícia, com um aspecto que se relaciona diretamente com o livro e com as suas autoras, porque você tem a sua vida e a sua carreira toda ela estruturada em Brasília, que é o núcleo político, talvez, da América Latina, e a Miriam também. A Miriam também é uma vivência bastante ampla e significativa nesse contexto de vida política, esses bastidores, enfim. A minha curiosidade é em que medida que essa realidade política que vocês trazem de Brasília, isso é inevitável, contribui para a interpretação das necessidades que surgem em torno do media training. Quer dizer, um media training pensado com a realidade de São Paulo, ele pode ser um pouco diferente, ele pode ter um outro viés do que aquele que você pensa e estrutura a partir de uma realidade tão intensa, de um ambiente tão intenso politicamente como que é o de Brasília? Não, Marco. Hoje o nosso portfólio ele é composto, a grande maioria, de empresas privadas, né? Eu fico na ponte aérea, apesar da minha casa oficial ser Brasília, né? Mas hoje os nossos clientes, a grande maioria dos clientes que nos contratam, tanto para os cursos de Media Training quanto para os cursos de gestão de crise, são empresas privadas e com características de complexidade de comunicação muito grande. Os órgãos públicos também, em especial os bancos, são os nossos clientes. A gente tem muitos clientes no setor bancário, onde nós temos a grande missão de ensinar os porta-vozes a tradução da linguagem do economês para uma linguagem mais acessível, mais aberta, né, para poder explicar temas, né, para o cotidiano da sociedade, seja uma inovação do setor bancário, como, por exemplo, o Pix, né, toda a estratégia de comunicação do Pix, que não poderia simplesmente ser uma tecnologia nova, né, isso tudo passa por laboratórios, né? Quando a gente fala em media training, a gente fala antes da técnica, do conteúdo, da narrativa, né, desse arcabouço de mensagem-chave. Então, eu diria para você que hoje o livro ele abarca as duas necessidades, tanto da área privada quanto do serviço público. Eu tenho os dois tipos ali de alunos como porta-vozes contando as suas experiências. Patrícia, para a gente encerrar esse bloco, quanto tempo demora um media training? Isso tem um tempo fixo? Isso varia? Como é que é? Depende muito. Eu tenho CEOs que a assessoria fala, olha, ele tem meia hora para você. Uau! E eu tenho casos onde a gente tem o que a gente chama de Power Leadership, que são CEOs também, que é um processo de construção permanente de liderança. E a gente tem alguns encontros com muita frequência para desenvolvimento de características específicas. Sem falar das situações de crise de alto risco reputacional,
como, por exemplo, uma participação numa CPI, de um executivo numa CPI, numa audiência pública, ou num depoimento para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, onde esse porta-voz, ele realmente vai precisar de muito equilíbrio emocional, de muita verdade, né? E às vezes a forma como ele se expressa, como ele gagueja, não é interpretada como uma fraqueza no momento, mas pode ser interpretada como uma tentativa de despistar. Então, nessas situações, eu tive uma situação onde um cliente nosso deu um depoimento por 14 horas ininterruptas. Uau! Em 14 horas com a televisão transmitindo ao vivo, um grande momento de crise do nosso país. E era uma pessoa, um executivo de uma instituição privada. Então, nessa situação, há necessidade de um preparo muito mais intenso, né, por algumas semanas. Então, varia muito, Marco, varia muito da pessoa, da necessidade de um diagnóstico que nós fazemos anteriormente. O que eu te garanto não existe media training de prateleira. Aquilo que a gente ouve dizer, não, mas fulano já trabalhou tantos anos na emissora tal, vem cá que ele faz. Não, isso não é um media training. Isso pode ser um shape ali para uma situação específica, mas isso não vai mudar a governança da comunicação, a profundidade, o conhecimento para ser, de fato, um porta-voz que vai encarar um embate de ideias para sempre. Mais do que nunca, cada caso é um caso aqui, né? Muito bem. Exato. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a última parte desse encontro que temos hoje com Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria, coautora ao lado de Miriam Moura do livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade. É um lançamento da editora Berge. O lançamento já aconteceu em São Paulo, como eu falei, nesta segunda-feira, mas tem lançamento em Brasília também, no dia 2 de outubro, às 19 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Casa Parque. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, estamos de volta com a última parte deste Comunicação SA de hoje, que recebe Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria. Ela também é sócia do Grupo Impress e também diretora da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. A Patrícia assina, ao lado de Miriam Moura, o livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade. Patrícia, no bloco anterior eu falei do lançamento em Brasília, que vai ser no dia 2 de outubro, anote você aí de Brasília, no dia 2 de outubro, às 7 horas da noite, na Livraria da Travessa, no Shopping Casa Parque. Mas tem lançamento em outras praças também, não é? Tem sim, Marco. A gente vai lançar no dia 16 de outubro em Belo Horizonte, no Mining Hub, no bairro da Savassi. E nós temos também um lançamento em Belém, no dia 9 de novembro, no Congresso do Combrascom. Outros estados também estão nos procurando, e em breve a gente tem outros lançamentos, e eu quero voltar aqui para contar, tá, Marco? Opa, vamos lá, então.
Vamos relembrar, em BH, lá em Belo Horizonte, nós temos no dia 16 de outubro, 16 de outubro e em Belém, no dia 9 dia 9 de de novembro. novembro. Muito bem, a gente vai noticiar aqui no Jornal da Comunicação Corporativa e, oportunamente, a gente volta a conversar com a Patrícia, que sempre é um bom papo. Patrícia, a sociedade hiperconectada e muitas vezes geradora de conteúdo ajuda ou atrapalha na aplicação de um media training, nessa preparação de porta-vozes corporativos? Ó, a sociedade, ela é a grande receptora, interlocutora desses porta-vozes. Os porta-vozes só existem porque a sociedade precisa dialogar com eles. Uhum. Se não fosse pelo diálogo, poderia ser apenas um processo informacional, Marco, onde as empresas despejam conteúdo por meio dos seus sites, das suas redes sociais ou de vários outros canais, sem o diálogo. O diálogo é o que pressupõe a necessidade do porta-voz, né? E por isso é a sociedade a principal interessada, né? Então, eu acho que ela não ajuda e nem ela atrapalha, ela tem que ser um termômetro. Então, Uhum. quanto mais complexa é essa sociedade, quanto mais não linear é a sociedade, quanto mais frágil ela for, que é o que nós estamos vivendo agora, isso impõe um desafio ainda maior para esses porta-vozes, o entendimento desse comportamento, do que está mudando, né? A gente está vivendo agora uma comunicação pós-pandêmica. Não há como a gente achar que o porta-voz de hoje ele vai agir da mesma maneira como ele agia antes. Não à toa o elemento da empatia para esse porta-voz, dos chamados soft skills, eles são os mais demandados. Se antes eu treinava muito a questão da forma, hoje eu treino muito a questão da escuta no meu porta-voz. Ele precisa aprender muito mais a escutar do que falar. Uhum. A linguagem da sociedade, interpretação da expectativa da sociedade, isso é mais importante para depois ele calibrar o discurso. Eu lhe pergunto também porque, eventualmente, um porta-voz definido por uma empresa, ele independentemente desse papel que ele vai assumir, ele pode ser já um gerador de conteúdo, porque hoje nós temos isso quase como uma característica do brasileiro, das pessoas de um modo geral, essa geração de conteúdo. Na hora que você vai treinar esse executivo, que eventualmente já é um gerador de conteúdo, a dificuldade é maior para enquadrá-lo, para que ele assuma posturas mais adequadas com o público com o qual ele vai se relacionar, ou não? Isso não afeta em absolutamente nada, a questão dele ser ou não um gerador de conteúdo, de frequentar as redes sociais de uma forma até ativa. Como que vocês veem esse aspecto? Ajuda muito. Quanto mais o porta-voz ele conhece da realidade da comunicação contemporânea, ele com certeza ele consegue construir narrativas mais robustas e narrativas que de fato atendam à expectativa do interlocutor. E aí eu queria chamar atenção para um dos capítulos que a gente trata bastante desse aspecto que você está abordando aqui, que é o último capítulo que a gente teve eu e a Miriam tivemos a grata satisfação de trazer para o livro o professor Dominique Volton, que é um dos grandes estudiosos da comunicação francês, da Universidade Sorbonne. Ele tem vários livros publicados, vários clássicos livros publicados de comunicação, entre eles o livro Informar Não é Comunicar, que virou um best-seller. E o Volton, ele nos deu uma entrevista, que é o que fecha o nosso livro, é o último capítulo, capítulo 10, no capítulo A Prática do Contraditório. Nessa sociedade, né, onde muita gente produz conteúdo, Marco, geralmente é a sociedade do contraditório, né? A gente vivia antes uma sociedade muito mais linear, uma sociedade muito mais previsível do que a de hoje. Então, o que a gente fala no livro, a partir do ensinamento do Volton, é a necessidade desse porta-voz produzir o conteúdo
ou dar a sua voz, o seu parecer, dialogar a partir do contraditório. Então, quanto mais ele produz, quanto mais ele entende, quanto mais ele é engajado, se ele já é um influencer, isso certamente vai ajudar, porque ele vai ter já um ouvido mais aguçado para ter interpretado a expectativa desse público. A entrevista a qual você se refere está aqui na página 320, se eu não me engano, é esta aqui, não é? Ela começa na página 314, Ah, tá, ela né? começa um pouco Aprender. antes. A gente sempre, A assim, como prática é do que... contraditório que estamos aqui Exato. falando, exatamente. Exatamente, né? Uhum. Então, o nosso livro, ele começa com um contexto, né, do que é o contraditório nesse caso, e esses 10 capítulos são a linha dorsal dos nossos media trainings, né? Então, a gente fala sobre o contraditório na sala de aula, seja nos cursos presenciais ou nos cursos online, né? E depois a gente tem o contraponto, que é a visão do entrevistado sobre o tema. A partir daí, a gente faz uma entrevista com esse entrevistado e, no final, a gente fecha cada capítulo com a dica das especialistas, da Miriam e a minha visão, que é essa coleta de perguntas e de dicas que a gente fez ao longo dos últimos anos nesses treinamentos que nós aplicamos. Muito bem, a gente está indo para a parte final do nosso encontro de hoje e eu queria falar agora com a Patrícia Marins, diretora da Abracom. Como que as empresas, Patrícia, têm se comportado em relação à necessidade de media training para os seus executivos? E, em geral, quem define quem e quantos porta-vozes atendem a necessidade da empresa? No caso das agências, elas têm ingerência nesse quesito? Olha, as empresas têm, a gente tem uma demanda muito grande, cada vez maior, né, por essa questão do letramento em comunicação contemporânea. Quanto mais o executivo entende de comunicação, entende o mindset da sociedade, do jornalista, do influenciador, ele certamente vai ter muito mais repertório para dialogar com esses expoentes da sociedade. Então, é uma demanda crescente, né? É uma demanda por letramento em media literacy, por letramento em cursos de diversidade, é o Media Training de Diversidade, aprender a falar no universo diverso, Media Training Crise, Media Training para você convencer o público interno. Então, tem várias características hoje, necessidades específicas, né? Desde um vocabulário cidadão, né, Marco? Então, hoje a gente vive numa sociedade ESG, onde a diversidade é fundamental. Não dá para ter gafe de porta-voz que não sabe se portar com uma linguagem correta. Então, isso tudo é o grande momento em que nós estamos vivendo, a grande necessidade de letramento para as novas realidades impostas pela comunicação pós-pandemia. E nisso, as agências e os gestores de comunicação têm sempre uma parceria muito grande. Então, muitas vezes eu desenvolvo um treinamento novo, que o meu cliente não pediu, como, por exemplo, eu tenho um novo treinamento sobre crimes cibernéticos, comunicação para crimes cibernéticos. Nenhum cliente meu pediu esse treinamento. Mas nós percebemos uma necessidade na sala de aula, como lidar com essa nova crise, criamos. Em outras situações, a gente já tem demanda, o cliente pedindo, como, por exemplo, esse de letramento racial, letramento ESG, que são questões que a área de comunicação nos demanda. Então, quanto mais a gente tem essa parceria, essa simbiose entre agência e cliente, a gente consegue escopar, desenhar, é alta costura. Sabe aquele vestido, aquele terno da alfaiate que está ali, perfeito em você? É isso. Quando tem essa simbiose, a gente consegue escopar esse treinamento sob medida para os clientes. Muito bem, infelizmente chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença da Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria, que participou nesta edição do Comunicação SA. A Patrícia esteve aqui conosco falando sobre o livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconectividade, do qual ela é coautora ao lado de Miriam Moura,
e o lançamento da editora Aberge. Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco. Mas antes da gente se despedir, eu queria retomar com você os lançamentos. No dia 2 de dezembro, às 19 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Casa Parque, em Brasília. Depois a gente vai para Belo Horizonte, no dia 16 de novembro. Não, antes, Belém, não é isso? 16 de outubro, perdão. Dia 16 de outubro em Belo Horizonte, aonde vai ser, Patrícia? No Mining Hub, e depois dia 9 de novembro no Congresso da Combrascon em Belém. E além disso, o nosso livro ele está disponível na editora Aberge, no site da Aberge, aberge/editora, o livro está disponível também para venda online. Muito bem, Patrícia, muito obrigado por estar conosco, por estar aqui conosco nesta edição do Comunicação S.A. Obrigada, Marco, por você sempre generoso comigo. Muito obrigada pela conversa, pela condução brilhante e conte comigo sempre. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.